sou eu. Pedro, como já foi falado, ele vai dizer: olha, se és o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus fala para Pedro: Pedro, vem Pedro. E Pedro agora, ele desce do barco e começa a marchar por cima das águas. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo os dias ruins, os dias são maus, Jesus está voltando. Mas aqui eu quero pegar esse gancho dessa introdução e dizer algo para você. Talvez o seu barco esteja no meio do mar, sendo soprado pelo vento, faltando despedaçar. Talvez tem pessoas que chegam em você, não te dão uma palavra de ânimo, ou até mesmo tentam levantar o seu astral, mas falam: dessa vez você morre. O inimigo, a Bíblia vai dizer, meu pastor, que ele está ao derredor, bramando como um leão, caçando uma maneira de nos tragar. Todavia, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é um leão da tribo de Judá, aquele que nunca perde batalha. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: os dias são maus, a prova está aí. Todavia, Jesus, ele está dentro do teu barco. E quando Jesus está no teu barco, pode vir o vento ao contrário, pode soprar, eita, rapaz, pode levantar o inferno contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu lar. Mas quem te chamou, ele garante a tua vitória. O pastor falou a respeito do pastor Marcos, eu te pregando lá sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos iniciando esse ano agora, e eu quero profetizar na tua vida: este ano vai ser um ano de vitória, não só vitória financeira, mas está escrito lá, meus irmãos, na palavra do Senhor, aonde Josué, ele chega ali e vai falar: olha, o nosso Deus, ele me lembra agora que foi ele que nos tirou do Egito, e Deus vai revelando tudo, e ele fala: se vocês quiserem abandonar a Deus, podem abandonar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não entendi? Eu vou profetizar na tua vida: aquele demônio que tem se levantado para destruir a tua família, para destruir a tua casa, ele vai ter que bater em retirada, porque é profético. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A última palavra ainda vem de Deus. A última palavra não vem do inimigo, aquele que insiste em se levantar para acusar o meu e o teu defeito. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus não tinha pagado o preço. E se nós estamos aqui, a graça, ela tem nos alcançado. E se aquela graça nos alcançou, e não é, meu pastor, a Bíblia fala que não é, Deus olha do céu para a terra e olha e vai caçar um. Ele só acha Noé. Todavia, Noé construiu a arca e ele não entrou sozinho, ele entrou com a família, porque é profético. Deus olha do céu para a terra, vê você como base na terra, e ele fala: não, enquanto a minha filha está na presença, enquanto o meu filho está na presença, eu estou guardando a casa, eu estou guardando o lar. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 12, enquanto a igreja estava de joelho, Deus enviava o anjo. Jesus, ele vai falar: passamos para o outro lado. E quando Jesus, ele chega do outro lado, juntamente com seus discípulos, a Bíblia vai dizer que agora aquele povo que está ali conhece Jesus e manda buscar em toda a circunvizinha pessoas que estavam doentes, leprosos, e todos vinham e tocavam na orla de Jesus, e todos aqueles que tocavam na orla eram curados de qualquer enfermidade que tinha. Só que o interessante, meus amados e queridos irmãos, é que isso estava acontecendo em Genezaré, e a história da mulher de fluxo de sangue aconteceu em Jericó. A Bíblia relata a história que havia uma mulher que padeceu dos 12 anos por causa da hemorragia. Só que eu quero explicar detalhadamente o porquê que eu coloquei um subtema nesse contexto. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Levítico, que toda mulher lá na judia, quando ela entrava no seu período menstrual, ela era considerada uma mulher impura. E do outro lado das muralhas de Jericó
havia um vale chamado Vale dos Rejeitados. E no meio desse vale havia uma divisão. Qual era a divisão? A divisão entre o arraial dos leprosos e o arraial das mulheres impuras. As mulheres impuras eram aquelas que entravam no seu período menstrual. Só que o interessante é que Jesus, ele está em Genezaré e ele vai curar as pessoas através da sua orla, através do seu manto. Pessoas tocavam e eram curadas. Só que lá em Jericó, do lado de fora, porque não podia entrar dentro da cidade, porque era desprezada a pessoa que estava no seu período menstrual. Hoje nós louvamos porque muitos pastores, até mesmo eu, tem vezes que eu mesmo vou na farmácia e busco um absorvente para minha esposa, mas no outro tempo não. A mulher, ela era jogada de lado, meu pastor, ela era tirada porque era considerada uma mulher impura, e estava ali, aquela mulher jogada no vale dos rejeitados, em um arraial das mulheres imundas. A Bíblia vai dizer que ela passou 12 anos. Só que o interessante é que, segundo os historiadores, aquela mulher, ela entra nesse período com 12 anos de idade, e ali, por causa desse período, a Bíblia diz que agora o pai daquela menina, ele tem que ir na frente, como manda a lei judaica, como manda as doutrinas dos judeus. A Bíblia fala que o pai agora, ele vai na frente e ele vai gritando e dizendo: olha, ela está imunda, ela está imunda. E todos iam abrindo e saindo da frente, até chegar do lado de fora da cidade, aonde ela era colocada em uma certa casa, aonde ela tinha que ficar todo o seu período menstrual. Aquela jovem, ela fica ali, e a Bíblia vai dizer que ela passou 12 anos ali, em uma hemorragia. Todas as moças daquele lugar iam para casa, mas aquela jovem não ia para casa. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus, eu poderia nessa noite pregar sobre o caminho dos milagres, porque Jesus, ele passa, primeiro ele vai e cura essa mulher, desce na casa de Jairo. Depois de Jairo, ele sai, se encontra com o cego de Jericó. Quando ele está saindo da cidade de Jericó, ele vê ele vê Zaqueu, que sobe em cima da árvore. Então é um caminho de milagre, mas o tema é esse, tocando na orla. E o interessante é que agora Jesus, ele vai dizer: olha, passamos para o outro lado, não como do primeira hora, mas ele vai passar para o outro lado, e ele vai para Jericó. E quando ele entra em Jericó, a Bíblia diz que vê um certo centurião chamado Jairo e se prostra diante de Jesus e fala: mestre, rogo-lhes que tão somente venha e impõe as mãos sobre a minha filha, porque essa está enferma. A Bíblia diz que Jesus, ele se compadece daquelas palavras daquele centurião, e Jesus, ele vai atender aquele convite. E o interessante é que quando Jesus, ele vai a caminho daquela casa, entenda bem, aquela mulher, ela diz: olha, eu fiquei sabendo, ela estava lá no vale, sofrendo, já tinha gastado dinheiro, mas ela ouviu falar: olha, um certo profeta, esse que quando alguém toca em sua orla é curado. Então aquela mulher agora, ela se levanta, e ela também, sabendo que Jesus ia para aquele lugar, ela vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia fala que Jairo, ele vai levando Jesus para a sua casa. Só que ali estava aquela mulher com 12 anos de sofrimento, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, agora não lhe tinha mais nenhuma oportunidade, mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude, ela foi se arrastando, porque quando Jesus andava, uma multidão andava ao redor dele, e ela foi se arrastando e tocou na sua orla. E naquele momento, a Bíblia diz que o sangue daquela mulher se estancou. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Jesus, ele vai dizer: olha, alguém me tocou. E ali Pedro vai dizer: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
entendi, eu vou te falar agora. Às vezes, meu pastor, nós estamos perto de Jesus. Olha, o cego Bartimeu, ele estava no caminho. Ele gritou e Jesus parou e curou ele. Só que às vezes é necessário nós fazermos esforço. Porque não foi Jesus que parou para curar aquela mulher. Foi ela que gerou o próprio milagre. Ela foi ao encontro, tocou e saiu virtude. Jesus estava falando, alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu me perguntas, quem me tocou? Tocaram diferente. E agora aquela mulher vai falar, foi eu que te toquei. Porque tão somente se eu tocar, serei curado. Hoje é o primeiro dia, tocando na orla. Mas eu quero te explicar um pouco sobre esta orla. Porque essa orla não era de qualquer pessoa, meu pastor. Quando nós falamos assim, tocando na orla, não era qualquer judeu que estava com a orla. Até porque se tocasse nos outros era para todo mundo estar curado. Mas a diferença era de quem estava a orla e de quem era a orla. Aquele profeta, que para eles era o profeta, para nós é o nosso mestre, porque eles não tinham ciência disso, era Jesus. E quando esse profeta ia passando, aquele que tocava de sua orla era curado. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele tocava o seu cajado no mar vermelho, o mar se abriu em dois. A Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Quando Elias orou pelo filho da viúva de Sarmar, a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. Só que agora ali estava aquele que não era um simples profeta, não era uma pessoa qualquer, não era Moisés, não era Eliseu, não era qualquer um. Aquele que estava passando era Jesus. Hoje é o primeiro dia dessa campanha e eu quero falar para você, o segredo não é só tocar, o segredo é tocar diferente. Não entendi? Eu vou te falar agora. Não adianta nós queremos receber de Deus algo da parte dele tocando do mesmo jeito. De que adianta, eu vou falar, meu pastor, de que adianta nós virmos num culto desse, adorarmos a Deus e da porta para fora nós esquecer do culto. O crente, ele começa o culto a caminho da igreja. Aqui você só vem concluir o culto a Deus. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo de número 1, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Essa palavra era para os israelitas. Todavia, os israelitas, na palavra de Deus, simboliza a noiva de Cristo. Essa palavra é para mim e para você. E o segredo nessa noite é tocar diferente. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Aquela mulher, ela passou 12 anos sofrendo. O dinheiro não pôde pagar a libertação dela. E eu quero dizer para você nessa noite, aquele problema que você passou, aquela enfermidade que tentou vir sobre a tua vida, quem sabe até o inimigo tentou te parar, quem sabe até você fez como Elias, se tocou debaixo ali do pé de zimbro e pediu a morte. Quem sabe os levantes da família, quem sabe é o esposo ou a esposa, os filhos que estão na droga, eu não sei.